Bom dia, meu povo. Bom dia a todos aí do canal Marcílio Agricultor. Como é que vocês estão, meu amigo? Meus amigos, eu estou mostrando para vocês aqui esse bezerro, tá? Mas antes de eu falar, né, um pouco desse bezerro, quero comunicar a vocês que hoje, tá? Ainda nesse vídeo vocês vão ver aí, ouvir a história de Elias, tá? Muitos aí tá querendo ouvir, né? Nos comentários e na live também pedindo para me contar a história de Elias, tá? Então para vocês ouvir, tá? E saber o processo que foi, né, na vida de Elias, vocês precisam assistir esse vídeo até o fim, tá? Então, esse bezerro, pessoal, vou falar um pouco dele. Nós trouxemos ele quase da agora, tá ali o meu amigo Lucas, né? Irmão em Cristo Jesus. E aí, irmão Lucas? Olha aí o bezerro, tá? Então esse bezerro, pessoal, foi com a venda das minhas galinhas. Para você ver que benção, né, que foi. Vendi bastante galinha e ovos. E deu para comprar esse bezerro aqui. Olha, Paulo Sérgio, bezerro aí top, ó. Você que é criador, você entende aí, né, que é bonito, né? Então isso aí, pessoal, foi venda, tá? Das minhas galinhas. Muitas pessoas falaram para mim, né, que eu estava levando prejuízo e muito mais, mas graças a Deus tá aqui o fruto, tá? Quem trabalha, Deus ajuda, né? Então eu estava aqui apanhando aqui a segunda panha de fava, tá? A segunda ou a terceira já tá já no fim. Então resolvi passar aqui para mostrar para vocês também, né, interagir com vocês a benção, né? Porque eu quero compartilhar com vocês, graças a Deus, vocês que vão me apoiando aí. Então, galera, já nós voltamos, tá? Com a história de Elias. Estamos contando a vocês detalhe por detalhe. E vocês vão ver aí o processo que foi para o meu pequeno Elias estar como ele está hoje, uma benção, tá? Então, preciso que vocês continuem no vídeo, valeu? Para assistir até o fim. Continua aí. Valeu, galera. Então, pessoal, voltamos aqui, né? Como eu falei para vocês. Nós vamos contar aí a história de Elias, né? Daniel vai falar tudo direitinho, como é que aconteceu. E nós vamos contar aqui, ó, no meio do tempo, né? No chiqueiro aqui das galinhas, no terreno. E Elias está ali já com o Daniel. Olha, Elias, deixar pro pessoal. Mangueira, né? Vai brincar, ó. Tchau. Então, isso aqui é o meu guerreirinho Elias, tá? E aí, Daniel? Fala aí um pouco aí do nosso filho, né, que passou, graças a Deus. E tá aí, né, tem para agradecer a Deus por tudo, né, pela vida do nosso filho. Fala aí, pessoal, entender aí. Primeiramente, né, boa tarde, né, para vocês, ou boa noite, não sei que hora vocês vão ver o vídeo, né. Estou aqui falando um pouco da história de Elias. Vou dar um pouco de resumida, né, Marcílio? Porque é grande. Isso. Vamos dar uma resumida. Elias, na verdade, é um guerreiro desde o meu ventre, né, da minha barriga. Elias, quando eu estava grávida de Elias, eu não fiz a ultra morfológica, né? Isso é muito importante para as mamães aí que assistem esse canal, né? Se eu tivesse feito a ultra morfológica dele, eu ia descobrir, né, que ele tinha um problema no coração, no caso, uma malformação, que ele ia ser um cardiopata. Aí, Elias, ele tem uma formação no coração, né? Cardiopata. E Deus sabe todas as coisas, a gente não sabe de nada, né? Deus sabe trabalhar do jeito dele. E talvez quando descobrisse que ele tinha esse problema, né? Ficasse muito nervosa na minha gravidez. Aí pronto, né? Elias, pensei que ele ia ser um parto normal, né? Mas como eu estava demorando a nascer, o médico pediu uma ultra de urgência porque ele não estava mexendo na minha barriga, né? Quando fez a ultra, o médico falou que tirasse pressa, por ele estar zero de líquido, né? E a vida dele estava correndo perigo, né? E naquele instante, eu já fiquei enterrada para ter Elias. Aí foi um milagre, que o médico disse, se não tivesse tirado logo, ele não nascia por vida, não dava para esperar para outro dia. E isso aí foi um dos começos, né, da história de Elias. Quando estava no hospital, eu descobri, né? O médico veio para dar alta, e o médico falou que ele estava em uns cortes na respiração dele, achou suspeita, encaminhou ele para um cardiologista pediatra. O cardiologista fez o eco em Elias, ele bem novinho, né? Estava com 3 dias nascido, para vir embora. E a mamãe. E ali o médico disse para mim, olha mãe, o seu filho tem um sopro no coração, ele é um cardiopata, nasceu
coração. E eu perguntei para ele se teria sido da Covid, que eu tive Covid, na gravidez dele, né? Eu estava com 6 meses de gravidez e tive Covid. Esse que não tinha nada a ver isso aí. Essa malformação é quando se forma a criança que dá, né? Pronto, me encaminhou, liberou para casa, tranquilo. Aí fui encaminhada para o Amico, o Hospital Amico, que é uma clínica em Natal, muito boa lá, viu? E ele foi acompanhado, está sendo acompanhado pelo Amico ainda, né? E Deus sabe todas as coisas, né? Colocou ele nas melhores clínicas de Natal, né? Que cuida só de criança. E lá fez o eco, eletro, verificou pressão, isso bebezinho, né? Aí o médico foi, pediu para mim voltar com 3 meses. Porque ele disse que geralmente, né, doutor Renato, que acompanha ele, geralmente com 3 meses fecha, e tem sopro, fecha. E outros casos, que é muito raro, continuava aberto, né? E eu imaginei, assim, fiquei super tranquila, né? Porque eu pensei que o de Elias ia fechar, né? Isso foi em janeiro, quando ele nasceu, voltei para lá em abril. Quando eu cheguei lá em abril, aí fez o novo eco, né? Antes disso, Elias era muito cansado. Em casa, a gente ficava muito preocupado com ele, porque ele mamava, ele ficava muito cansado, mamava muito, vomitava. Até minha mãe falava, né, porque ele comia demais, mas não era. Então o médico falou para mim, era, vamos dizer, uma defesa dele. Ele era muito cansado, aí ele mamava muito para se defender, para ajudar na respiração. Ele não sabia, né, como é que criança não sabe, né, como é que se movimenta. E foi, era muito cansado, ele dormia aqui na boca dele, nos olhos, ficava bem roxinho. E ali fui levando, fiquei muito preocupada. Só que eu estava na esperança, né, que fechasse o sopro. Quando eu retornei para lá, para o Amico, em abril, ele fez novos exames, igual eu estava falando, né? A doutor Renato falou para mim, olha, Daniele, o sopro de Elias não fechou. Pelo contrário, ele abriu mais. E Elias vai ter que tomar medicação. A pressão dele, a pressão arterial está muito alta. E nessa pressão que está muito alta, ele vai ter que tomar captopril de adulto, prosemida e esperalactona, com as medicações que o doutor passou para ele. Eu tomando, né? E vamos ver a possibilidade, mais rápido possível, fazer a cirurgia de Elias. E eu confesso, meus amigos, que ali para mim foi, vamos dizer, um baque muito grande, porque eu não estava esperando, nem Marcinho estava esperando, né? Tão pequenininho, muito pequeno, e fazer uma cirurgia de coração, né? Nas famílias não tinha esse caso, né? De bebês. Aqui não tinha, na verdade, não tinha visto ainda. E fiquei muito triste com isso, fiquei só na mão do Senhor mesmo. E voltei para casa com Elias. Elias tomando essa medicação. Como eu falei a vocês, essas 3 medicações. E o médico mesmo dizia, daqui um mês você volta com Elias. Voltei com Elias com um mês de novo. Quando cheguei lá, no hospital, ele disse, ó, Daniele, não resolveu nada. A medicação, as pressas, agora é logo. Elias precisa de uma cirurgia urgência, que ele está infartando em casa. E aquilo ali foi um desespero muito grande. Ele disse, olha, vamos pedir a Deus que marque o mais rápido possível a cirurgia dele. Pode levar um mês ou não. E ali eu vim para casa arrasada. E pedindo a Deus que parecesse logo essa vaga, essa cirurgia para ele, e ao mesmo tempo nervosa, né, por ele passar pela cirurgia. Mas para honra e a glória do Senhor, Elias isso foi numa segunda, quando foi numa sexta-feira, o hospital ligou para mim, o Rio Grande e Natal, no hospital, no Rio Grande Natal, ligou para mim, falou que estava marcada a cirurgia de Elias para segunda-feira, dia 29 de maio. Isso foi numa sexta. Quando foi no domingo, eu arrumei as coisinhas dele, né? No domingo fui para lá para ele se internar. Pronto, fui para lá. Deus sabe como é que eu fui e Deus sabe como é que Marcinho foi em casa também, né? E os avós e a família, né? Quando chegou lá, no outro dia, né? Quando foi umas 2 horas, ele entrou na mesa de cirurgia, né? O médico mandou levar até a mesa de cirurgia, sair com ele cheio de aparelho, já os aparelhos todinho para a mesa de cirurgia. E mandou deixar, pediu para me deixar, né? Na mesa de cirurgia. Aquilo ali foi muito duro para mim, né? Eu sabendo que seu filho ia fazer cirurgia, ele vem nos braços, ele foi brincando, rindo, tudinho.
Mas quando ele tomou anestesia, foi na coxa, ele gritava muito antes de dormir, né? Aí os médicos foram e me tirou para fora da sala, né? E ali para mim foi um desespero muito grande, né? Foi 6 horas e meia de cirurgia de Elias. 6 horas e meia. E eu não saí da porta. O médico dizia, você tem que ir lá para cima e esperar seu filho. A enfermeira, no caso, né? E outro médico que estava lá, que não entrava de plantão. E eu não saí. Não tinha como eu sair, né? A gente que é mãe sabe como é que é. Quem é pai também. Fiquei lá, às 6 horas e meia de cirurgia. Quando ele passou no corredor, que eu vi, eu corri atrás. Fui lá pra cima, né? Fiquei com ele na UTI. Na UTI, o médico falou pra mim, olha, mãe, seu filho tá bem. A cirurgia dele foi um sucesso. Pra mim foi um alívio muito grande. Ele tá ali, tava com o aparelho, tava dopado ainda, anestesiado, né? Fiquei tranquila, liguei pra casa, avisei, Marcílio, olha, a cirurgia dele foi um sucesso. Marcílio ficou muito feliz, a família em casa, né? Mas com 1 hora, 2 horas depois, começou a chegar médico na sala e observava as enfermeiras, primeiro foi as enfermeiras, né? Observava Elias e anotava as ml de sangue que estava descendo no dreno, que ele usou um dreno. E só anotou, né? Fiquei preocupada, né? E perguntei o que estava acontecendo. Aí ela falou, o médico vai falar com você. Depois chegou o cirurgião, o doutor Renato, que acompanha ele, e o anestesista. E começaram a colocar medicação na bomba de medicação que ele usava. E colocou a medicação lá e as enfermeiras só acompanhando. Aí o médico chegou para mim e disse, olha mãe, não vou enganar você não. O seu filho está tendo uma hemorragia. E a última medicação eu apliquei agora nele. Com essa medicação, se ele não cessar essa hemorragia, ele vai voltar para a mesa de cirurgia e vamos abrir a cirurgia e ver o que está acontecendo com o seu filho. Aquilo ali foi um desespero para mim, muito grande. Peguei muito por Deus, liguei para os irmãos de oração, pedi os irmãos da igreja para orar pela vida dele, né? E ele ficou pálido, branco, bem branquinho. Subiu um pouco de sangue, os lábios dele ficou bem roxinho. E liguei para casa, né? Não podia ficar com essa situação sozinha lá, liguei para casa chorando, desesperada. Falei com o Marcílio ficou, acho que pior do que eu em casa também, porque lá eu estava vendo ele. Em casa, Marcílio não estava vendo nada, né? Ficou muito desesperado com a situação. E ali só eu e Deus sabe como eu passei, né? Ali e os médicos com ele. Aí depois o médico veio, graças a Deus, já na madrugada. Ele tomou as bolsas de sangue, estava precisando. Faltou o sangue do tipo dele. Foi pegar no Valfredo para ele ainda. Chegou esse sangue de madrugada. A outra bolsa de sangue, ele tomou 2 bolsas de sangue. E graças a Deus, para honrar a glória do Senhor, aquela hemorragia cessou, né? Igual o médico falou, cessou. E eu fiquei muito tranquila, muito feliz com essa bênção que Deus tinha mandado, né? E fiquei com ele lá, ele muito lento, fiquei na UTI com ele. Deus sabe como eu ficava com ele lá, cheio de aparelho. E ele foi acordando aos pouquinhos, meio lento, e foi, né? 3 dias depois, foi preciso tirar o dreno dele. Pode mostrar mais o dreno dele, não, né? De modo que esse camisa, né? Porque Elias tem a cicatriz no peito e tem o buraquinho do dreno. E esse dreno, quando ele foi para tirar esse dreno, deu uma hemorragia em Elias. Hemorragia não, tirou o dreno, mas foi antes, tirou o dreno. Quando tirou o dreno, passei o dia com ele no dia e à tarde, de noite já, aquelas bombas que ficam cheias de medicamento. Começou a subir 130, 140, quando deu 140 começou a apitar. A bomba começou a apitar com o nome Ataque. E ficou apitando e eu ficava olhando, desesperada. Chegava a enfermeira, estava alguma coisa errada. Ela dizia, mulher, não se preocupe, deixa que a gente cuida aqui da máquina. Você cuide do seu filho, observe ele, fica brincando com ele um pouquinho. E Elias ficou impaciente, não se bater na cama, e a bomba apitando. E foi aumentando para 150, 160, 180. Rapidinho os médicos veio para cima dele, veio médico, enfermeiro, veio todo mundo para cima dele. Me tiraram da sala, eu saí desesperada de dentro. E o nome ataque, eu sabia que estava vindo um ataque cardíaco, né? Me tiraram da sala, deixaram lá fora. Fiquei desesperada, só Deus sabe, lá fora. Ficaram com ele lá para dentro. Escutei outros enfermeiros entrando. Aí teve uma mãe lá, né? Chegou perto de mim, me consolava.
falava comigo e só Deus só voltava. E eu pedi oração ao Senhor, orava ao Senhor, pedia a oração, o povo de casa, avisar Marcílio, mas ficou desesperado em casa, desesperado. E só Deus sabe que eu passei lá. E ele foi uma luta de Elias. E voltei de novo, o médico saiu, pedi para eu entrar na sala. Só Deus sabe como eu entrei, com medo tão grande, totalmente sem chão. Isso já com quase uma hora depois. Quando eu entrei, ele estava lá, eu vi que ele estava respirando, vi que o copo estava batendo tranquilo, agora ele estava irreconhecível, Elias. Com os olhos tudo inchados, boca inchada, sonda na boca, cheio de aparelho no nariz, aparelho na boca. Não estava só Deus. Só Deus mesmo que ele estava. Eu fiquei, só Deus sabe. Então tá aí resposta aí, os médicos vou tentar um pouquinho, né? Foi desmamentando, né, a medicação, ele foi reagindo bem, para o glória do Senhor, vou adiantar um pouquinho. Fui para a sala de enfermaria, né? Passei 2 dias na sala de enfermaria lá, foi acompanhado. Lá ele viu um amiguinho, nós conheceu um amiguinho de Elias, que é amiguinho dele, né? O nome dele era Antônio. E depois eu vim descobrir que Antônio, depois que estava em casa, teve um ataque, depois da alta, e ele não sobreviveu. É a mesma cirurgia de Elias. E para honra e glória do Senhor, eu sei que nenhum ataque é bom, mas para honra e glória do Senhor, esse ataque de Elias foi no hospital. Porque lá os médicos conseguiu, né, conter. E se fosse em casa, Deus sabe o que tinha acontecido, né? Igual o Antônio. Deus levou ele, né? E graças a Deus ele está aí, tá bem. Ele está sendo acompanhado ainda. Ele ia por 3 meses, agora 6, agora está curando. Todo ano ele vai fazer eco, eletro, verificar a pressão. Graças a Deus, para honra e glória do Senhor, ele está bem. O médico vai acompanhar até 12 anos. Depois de 12 anos, que vai acompanhar é um cardiologista de adulto. Então é isso aí, meu povo. É a história de Elias, resumida, que se fosse contar do começo ao fim, tudo direitinho, letra por letra, vamos dizer, né? Era grande. Então, para dar uma resumida mais, e para honra e glória do Senhor, meu filho está bem. Um deles chega, eu sei que no prontuário dele, na caderneta de vacinação, está como cardiopata. Não é toda essa medicação que ele pode tomar, mas ele está bem, ele brinca. O médico falou que ele pode brincar, pode correr, pode jogar bola, viver a vida normal. Elias é uma criança normal, para honra e glória do Senhor. E está aí, meu pequeno. Essa é a história. E tá aí a história do meu pequeno Elias. E eu sou grata a Deus, louvo a Deus pela vida dele. E eu quero agradecer a cada um de vocês, né? Que ficaram até aqui nesse vídeo para ouvir a história de Elias. Alguns tinham pedido a história de Elias, né? E tá aí a história do meu pequeno guerreiro Elias. Desculpa vocês que eu falei muito rápido para adiantar, para ficar muito grande. Mas agradeço a cada um de vocês. E sem contar, né, que o processo que nós passamos, né? Então, só Deus sabe. Ainda teve também o caso do meu pai, né? Que ele faleceu e com 30 dias... Gente, mas assim, não gosta de... Assim, não consegue falar muito isso aí, né? É isso aí. O pai de Marcílio faleceu, né? Em abril, um mês certinho, ele ia fazer a cirurgia dele. E foi tudo processo, na verdade, gente. Eu agradeço a cada um. Fique com Deus, cada um de vocês. Então, pessoal, tá aqui a história de Elias, né? Resolvemos contar essa história assim, né? No tempo mesmo, tá? No meio das criação, né? Comecei ali mostrando o meu bezerrinho e aí estou finalizando com a história de Elias, né? Tchau, tchau. Joga beijo. Porque é um guerreiro, né? É um guerreiro. Um guerreiro. Olha, um guerreiro. Deixa o que, joinha? E o joinha ali, ó. Você escreve aonde? Escreve aonde? Não tem fazer a coisa. Eu vou ver, na mamãe. É, mamãe. É papai. É, papai. Então é isso aí, pessoal, tá? Mais uma vez quero agradecer a vocês, tá? Vocês assistem esse vídeo até o fim, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Deixa teu comentário lá e agradecimento a Deus por tudo, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu? Tamo junto e misturado sempre.